Olá, amantes da ornitologia! Sejam bem-vindos ao canal FOB. O canal FOB continua aqui em Chapecó e hoje a gente veio falar com o Vandro Pinheiro, aqui do Criadouro Pinheiro, que vai contar um pouquinho pra gente como é que é essa história na criação, Vandro. Como é que você começou? A gente começou em 2001, logo que até um pouquinho antes de casar eu já tinha um casalzinho de calopsita, dois. Quando casei já começando a estruturar, já pensando num criadouro, né, num mais casais, tá? Então comecei em 2001 com poucos casais, bem pouco de calopsita, e foi aumentando, foi cada vez mais. Então nesse período a maioria do tempo foi calopsita, né? Tem até hoje ainda algumas calopsitas. Teve uma época ali que a gente começou a, digamos assim, a focar muito nos campeonatos, em melhoramento e isso tamanho, com calopsita. Só calopsita. Aí depois teve uma época ali que a gente batalhava, via que só calopsita era complicado, e começamos com outros citacea de outras espécies. Aí o que aconteceu no decorrer do tempo? A gente fez uma parceria, uma sociedade, né? E aí a gente queria ringue e calopsita no meu sócio, no Cláudio Meir, e rosela, alguma coisa de neofema e bastante régia aqui, né? Então são 5 espécies. 5 espécies. E vocês, o clube de vocês sempre foi a soco ou vocês fizeram parte de alguma? A gente logo no início associou em Xanxerê, que era um outro clube aí e tal, mas aí ficava um pouco fora meio longe. Sim. E tal, e aí a gente começou a conhecer o pessoal aqui, convidaram nós para se associar aqui em Chapecó. A gente em 2001 se associou na Soco. A gente sempre fala que é bom que o clube seja próximo da sua casa. Sim, que daí o que acontecia, lá a gente conhecia o pessoal, fizemos alguns amigos que até hoje a gente conhece de lá, mas aqui é uma janta, é uma reunião, tu interage, né, com o clube, com o pessoal, tu acaba sendo amigo do pessoal, né? Vai, sempre na ornitologia. É o que digamos assim, que fortalece, né? Sim, é troca de conhecimento, você conseguir trocar experiências ali, isso eu acho que é o que vale, né? Sim, exatamente. E você cria diversos tamanhos de aves diferentes. Como é que funciona a alimentação das suas aves? Como é que você faz? Eu, basicamente, a semente, né, a mistura de semente. Uma vez eu usava bastante girassol, então pesquisando e conversando com o pessoal, o girassol eu estou diminuindo cada vez mais, porque ele é uma semente bem gordurosa, né? Então uma vez ou 2 por semana eles ganham girassol, o resto é alpiste e país. O alpiste é uma semente melhor, né? Mais rica em nutrientes, então também já aumentou um pouco mais de alpiste, que era praticamente mais painço antigamente, né? Nas misturas que a gente comprava. E aí eu uso ração e farinhada. Até uma época eu usava a ração num potinho e a farinhada no outro, né? Aí um ia lá comia a ração, o outro ia lá comia a farinhada. E sempre ficava aquela seleção, né? Conforme do outro. Conforme o gosto de cada ave, ele tinha preferência, né? Então a gente começou a misturar a ração e a farinhada. Aí comeu a farinhada, não acabou a farinhada, vai comer a ração também. Sim. Né? Então acaba comendo as duas, né? Os dois, nutrientes diferentes. Aí deu certo essa mistura? Deu certo. Tá indo bem. Hoje eu uso ração e farinhada e a mistura de semente. Então eles têm, digamos assim, à disposição a ração e a farinhada, a semente também.
E me diz mais uma coisa, quantas aves você tem aqui no seu criatório hoje em dia? Em torno de 200, mais ou menos. 200 aves. Você tem algum tipo de suporte veterinário? Você tem algum veterinário de confiança que você... Tem o Rudy, né, que é um dos sócios da SOCO, que é veterinário, a gente conversa, troca algumas informações, assim. Vandro, esse criador é um criador em sociedade. Isso. É isso, você tem um sócio Exato. seu que cria alguns segmentos lá, você cria outros aqui, mas vocês têm a mesma inscrição no clube, né? Isso. Como é que aconteceu? Quando a gente se associou na SOCO, a gente se associou em dois. A ideia não era tanto o foco no campeonato, como era poucas aves também, vamos pegar a anilha, controlar o plantel, tá anilhadinho, tá certinho e tal. Mas foi crescendo, né? Daí foi crescendo. Vamos juntar tudo e vamos dar uma investida. Aí começamos com rosela, com ring e as outras espécies. Mas daí juntamos, até as calopsitas hoje estão todas na casa dele, os ring todos na casa dele. E aqui em casa ficou red e rosela. Vandro, como é que você conduz a reprodução das aves? Elas criam várias vezes por ano? Você usa ama seca? Como é que funciona isso aqui no seu criador? Então, o red é famoso por ser ama seca, né? É um pássaro que tu colocar para eles, colocar um periquitinho letrata, colocar uma rosela letrata, ele é bem, digamos, dedicado no trato dos filhotes. E ele trata dos dele também? Dos dele muito bem. É uma ave que cria muito bem e trata muito bem dos filhotinhos. Eu não gosto muito de trocar ovo, trocar filhote. Às vezes acaba, por exemplo, a rosela não nasceu, mas não está tratando. A gente põe no red para dar uma força, até para não perder o filhote. Mas eu não gosto muito de trocar, porque às vezes tu acaba, por mais que anota e tal, mas como são pequeninos, não tá sem anel, acaba às vezes confundindo. O filhote pensa que é de um e é do outro, então evita o máximo essa troca de filhote, de usar o red como ama das roselas. E em casos especiais assim eu uso, mas bem na necessidade, né? Bem na necessidade. E todos os segmentos criam bem? Você tem mais dificuldade de criar em qual? Assim, os red eu vejo que é bem simples, as roselas não são difíceis, criam bem. Eu julgo que seja um pouco mais difícil que o red, mas criam bem, tá tranquilo. As neofêmeas, eu sinto que elas são um pouquinho mais, não sei se a palavra certa seria sensível, um pouco mais difícil. Um ano cria, outro ano não botam nem ovo. É um pássaro diferente, né? Tu olha para ela, parece que está quietinho no puleiro, é um pássaro que tu sente a dificuldade, assim, dele. E aí, para criar, você deixa seguir o fluxo natural? Aí, assim, os psitacídeos, eles, digamos assim, se tu deixar o ano inteiro, a maioria deles vão criar o ano inteiro. O ring já é um pouco mais de época, né? O ring é rosela, mas o red, se tu deixar, cria o ano inteiro. Só que desgasta muito, né? Principalmente a fêmea, né? Porque é um período de tanto no organismo dela, de fazer o ovinho e tal, acho que vai prejudicando, né? Então eu deixo 2 ninhadas, às vezes 3, conforme vê que a fêmea está bem, duas ninhadas, e daí eu separo. Daí se tu deixar, por exemplo, o red, ele é bastante territorialista, se tu deixar os machos e a fêmea junto, deixar os casal junto e largar no viveiro, por exemplo, eles vão brigar até que sobre só um casal ali. Então eu deixo os machos numa gaiola e as fêmeas eu agrupo em outras gaiolas, até deixo distante, né? Às vezes vamos separar outro casal, então já coloco do ladinho, deixo a divisória, deixo 2, 3 dias, às vezes uma semana. Quando se acostumou no bando, abre a divisória, eles não brigam, né? Às vezes tu pega um filhote com 4, 5 meses, está na gaiola, tem 2, 3, larga mais um, vão brigar. Eles não tem jeito. Não tem jeito, é a natureza dele, né? E aí, eu acredito que também na natureza, no inverno eles se agrupam, então o que acontece? Que eles não criam também, né, no inverno, aí acostuma, vai criando o grupo ali, quando se habitua, abre a divisória, eles ficam tranquilos. Não? Às vezes dá umas briguinhas ali, mas bem tranquilo. A gente viu que o seu criador aqui, uma grande parte é indoor,
né? Mas você tem uma parte aqui na parte de fora também. Como é que você faz na época de frio nessa parte externa? Uma vez até a gente teve um biólogo que veio aqui em Chapecó fazer uma palestra, e aí uma coisa interessante que ele falou, que as aves elas não morrem do frio, elas não morrem, digamos, claro que um filhotinho que não tem pena vai acabar morrendo, mas um pássaro adulto, se ele tiver uma saúde boa, tiver empenado, ele não vai morrer do frio, ele pode morrer com uma corrente de vento, negócio. Até no começo largava uma lona na frente, cuidava, tinha aquele cuidado. Depois da palestra, o que ele falou? É mais fácil, por exemplo, um pássaro morrer de uma doença respiratória, que tu fechar de lona e ele ficar respirando... Que aumenta ali a poeira. Exatamente, fica respirando um ar contaminado. É mais fácil dele, digamos, acontecer alguma doença, alguma coisa nesse ambiente do que o próprio frio. E deixar o frio. Então eu só cuidei quando a gente fez ali o muro alto para não dar aquela corrente de vento, ele é fechado nos 3 laterais, só tem a frente aberta. Não tive problema, chegou invernão de dar -1, -2 e os bichos tranquilos assim. Legal. Agora uma pergunta que eu não fiz ainda, mas eu quero ver se sai alguma coisa. Tem alguma curiosidade do seu criador, que você, por exemplo, teve uma tentativa, que você achou que não fosse dar certo e acabou dando certo? Nesse tempo todo, tem alguma coisa que você faça aqui no seu criador? Não sei, é uma pergunta só. Eu vejo assim, por exemplo, a alimentação das roselas. Quando faz uns 5 anos que eu tenho os casal de rosela ali e tal, mas acho que faz uns 2 que está reproduzindo. Então usava a mesma mistura que vinha lá das calopsitas, um girassol todo dia e tal, e os bichos estavam lá gordo, né, grande, e não reproduzia. No primeiro ano deu 2 filhotes, o outro ano não deu, o outro ano não deu, o outro ano deu 1, e aquela coisa não engrenava. E aí um colega nosso, ali, um amigo do Rio Grande do Sul, ele disse, eu tirei o girassol, tô dando uma vez por semana. E ele tirou bastante, criava bastante coisa. E aí, vamos testar, né? E melhorou bastante. É mesmo? Só tirando o girassol? Tirando o girassol. E tipo, não tirando, né? Diminuindo a quantidade. Então, cada 2, 3 dias eu dou girassol, às vezes deixo semana inteira, dou uma vez por semana. Depende do período, né? Por exemplo, no inverno parece que eles precisam um pouco mais de gordura, mas melhorou bastante. Então uma dica daqui a pouco que pode ajudar outros que estão tendo dificuldade, sei lá. Com certeza. Se você pudesse, Vando, dar uma dica para um criador que está começando agora a criação, o que você diria para ele? Pois na verdade o que eu vejo assim, hoje o cara, eu já criei calopsita, red, já criei bastante espécie, gosto muito do psitacídeo, né, do bico torto que o pessoal chama. Eu acho que primeiro o cara tem que ver o que ele gosta. Eu já tentei com periquito, não foi muito, tipo assim, não é aquilo ali. Tentei agapornis também, não evoluiu muito, né? É um bicho bonito, é um bicho que a gente gosta, mas quando tu vê um red, um ring, uma rosela, as roselas ali é um bicho assim, tu vê, né? Uma cor diferente. Uma questão de amor pela espécie. E daí aquela coisa. Então acho que primeiro é ver o que o cara quer criar, como é que, tem um espaço aqui, posso ter 2, 3 casais, pensar que esses casal vão reproduzir, vão ter filhote, ele vai ter que ter espaço para colocar os filhotes. Eu acho que fazer um planejamento antes, conhecer também, visitar outros criadores. Seguido vem o pessoal que usou, Vandro, tu cria aí, posso dar uma olhada? Vem aí. O clube mesmo proporciona isso, sim, né? Você conheceu os criadores. Exatamente, então o pessoal, os próprios sócios também já se visita, conhece. A gente faz o viveiro, terminou o viveiro, já podia ter feito, nunca como é que posso dizer, sempre fazer um espacinho para isso, um espaço para aquilo, sempre busca melhorar, né? Então às vezes o cara que vai começar, tentar conversar com outras pessoas que criam, daqui a pouco a rosela é uma ave que ele gosta, mas daqui a pouco ele não tem
uma gaiola, um espaço tão grande que a Rosela precisa, ou que o Tenga precisa. Então, ou daqui a pouco eu vejo bastante gente, vou ter a ringneck. Daí começa, cria, compra os casal e tal. Ele é um pouco mais barulhento, meu vizinho lá já me... São coisas pequenas que vão influenciar direto na sua criação. Então o cara tem que pensar, planejar, né? Acho que é o primeiro passo. Tá certo. É a voz da experiência falando, não tinha ninguém fala nada. Leandro, obrigado. Certo, eu que agradeço. Realmente pela sua experiência, pelas suas palavras aí com o canal FOG. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Você que está em casa, assistam nossos vídeos, compartilhem nossos vídeos quantas vezes quiserem e vem com a gente nesse voo. Obrigado, Leandro. Obrigado de novo. Eu que agradeço.